Na Austrália do século XIX, o choque entre colonos pobres e a força da lei britânica produziu algumas das histórias mais violentas e polêmicas da época. Entre perseguições, prisões e mortes, surgiu um personagem que rapidamente se tornou o homem mais caçado da colônia. Chamado de criminoso por uns e de símbolo de resistência por outros, ele dividiu opiniões e deixou um legado marcado por sangue, medo e controvérsia. Até hoje, seu nome provoca debates: herói ou apenas um fora da lei brutal? Fique conosco e conheça a trajetória de Ned Kelly. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. As raízes da rebelião. Nossa história começa não com o barulho de tiros ou o brilho de uma armadura de metal, mas no solo poeirento e implacável da Austrália colonial de meados do século XIX. Em dezembro de 1854, na pequena cidade de Beveridge, Victoria, nascia Edward Ned Kelly. Filho de John Red Kelly e Ellen Quinn, imigrantes irlandeses, Ned cresceu em uma família numerosa. Para entender o homem que ele se tornaria, é fundamental compreender o mundo em que nasceu. Um ambiente de tensões sociais marcado por pobreza, conflitos entre colonos irlandeses católicos e autoridades britânicas protestantes, e disputas por terra entre pequenos agricultores e grandes proprietários. A violência era comum em ambos os lados, com crimes frequentes e uma aplicação da lei muitas vezes contestada. O pai de Ned, John Kelly, era um ex-condenado. Em 1841, ele foi transportado da Irlanda para a terra de Van Diemen, hoje conhecida como Tasmânia, por um crime que para os padrões da época era relativamente menor: o roubo de 2 porcos. Após cumprir sua sentença, John se mudou para a colônia de Victoria, onde tentou construir uma vida honesta. No entanto, o estigma de ex-condenado e sua herança irlandesa o marcavam. Aos olhos da polícia e da elite de fazendeiros, conhecida como squatters, homens como John Kelly eram inerentemente suspeitos, parte de uma subclasse vista com desdém e desconfiança. A família Kelly, como muitos outros seletores, pequenos agricultores que tentavam a sorte em terras arrendadas, vivia em constante atrito com os squatters ricos, que controlavam vastas extensões de terra e exerciam influência significativa sobre as autoridades locais. A polícia, majoritariamente de origem inglesa, enfrentava acusações de corrupção e parcialidade, favorecendo os ricos em algumas ocasiões, embora também lidasse com crimes reais, como roubo de gado, comum entre seletores. Foi nesse ambiente de hostilidade e injustiça percebida que o jovem Ned Kelly foi criado. Em 1866, uma tragédia abateu a família. John Kelly foi preso sob a acusação de roubo de gado, uma acusação comum e muitas vezes fabricada para assediar os seletores. Embora a acusação tenha sido reduzida para posse ilegal de pele de bezerro, ele foi condenado a pagar uma multa pesada ou cumprir pena. Incapaz de pagar, foi preso. A experiência na prisão arruinou sua saúde já debilitada. John Red Kelly morreu pouco depois de sua libertação, em 27 de dezembro de 1866. Ned tinha apenas 12 anos quando seu pai morreu. Embora não fosse o primogênito, era o filho homem mais velho. Com a morte do pai, recaiu sobre ele o peso de ajudar a sustentar sua mãe e os irmãos. A morte de seu pai, que ele acreditava ter sido causada pela perseguição policial, cimentou em sua mente uma profunda desconfiança e um ódio latente pela autoridade.
A partir desse ponto, o nome Kelly tornou-se sinônimo de problemas para a polícia local. Aos 14 anos, em 1869, Ned teve seu primeiro grande confronto com a lei. Ele foi preso por agredir um criador de porcos chinês chamado Ah Fook. Ned alegou que Fook o havia insultado, mas o incidente marcou o início de um padrão de vigilância policial intensa sobre ele. Embora as acusações tenham sido retiradas, a polícia de Victoria passou a monitorar Ned de perto. Um ano depois, em 1870, aos 15 anos, Ned foi preso novamente, desta vez associado a um notório fora da lei, o bushranger Harry Power. Ned atuou brevemente como aprendiz de Power, aprendendo as habilidades de sobrevivência no mato e os meandros da vida de um fugitivo. Embora tenha sido absolvido das acusações de assalto à mão armada junto com Power, a associação solidificou sua reputação como um jovem delinquente. A família Kelly alegava que ele era apenas um jovem tentando sobreviver, enquanto as autoridades o viam como um potencial delinquente. O ponto de virada, que o levaria de pequenos delitos para uma sentença de prisão séria, ocorreu em 1871. Aos 16 anos, Ned foi acusado de receber um cavalo roubado. A história é complexa. Um amigo da família, Isaiah Wildwright, pediu a Ned que lhe entregasse uma égua. Sem saber, Ned cavalgou o animal pela cidade e foi prontamente preso pelo policial Edward Hall. Ned e sua família alegaram que ele foi enganado por Wright e não sabia que o cavalo era roubado. No entanto, o tribunal o considerou culpado com base nas evidências apresentadas. Em um julgamento controverso, Ned Kelly foi condenado a 3 anos de trabalhos forçados. Aqueles 3 anos na prisão de Pentridge transformaram o adolescente em um homem endurecido. A experiência de brutalidade, isolamento e trabalho árduo serviu apenas para aprofundar seu desprezo pelo sistema legal que, em sua visão, o havia aprisionado injustamente. Quando foi libertado em 1874, Ned tentou levar uma vida pacata. Ele trabalhou em uma serraria e até ganhou fama local como um boxeador talentoso. Por um breve período, parecia que ele poderia escapar do ciclo de crime e perseguição, mas o passado e a reputação de sua família o seguiam como uma sombra. A polícia continuava a vigiar a propriedade dos Kelly e qualquer infração, por menor que fosse, era motivo para assédio. A paz era frágil e um evento fatídico em breve a despedaçaria para sempre, colocando Ned em um caminho sem volta e dando início à lenda do mais famoso fora da lei da Austrália. A centelha que incendiaria a colônia de Victoria estava prestes a ser acesa. O incidente e a fuga para o mato. A paz precária que Ned Kelly tentava manter desmoronou em 15 de abril de 1878, devido a um evento que ficaria conhecido como o Incidente Fitzpatrick. Este foi o catalisador que transformou Ned de um ex-condenado sob vigilância em um fugitivo e, finalmente, no fora da lei mais procurado da Austrália. Tudo começou com um jovem e inexperiente policial, o condestável Alexander Fitzpatrick. Ele foi enviado para a casa da família Kelly com um mandado de prisão para o irmão mais novo de Ned, Dan Kelly, por roubo de cavalos. O que aconteceu exatamente naquela noite é até hoje objeto de debate, com 2 versões drasticamente diferentes dos fatos. Na versão de Fitzpatrick, ele chegou à cabana dos Kelly e encontrou apenas a matriarca, Ellen Kelly, suas filhas e os filhos mais novos. Pouco depois, Dan Kelly chegou e Fitzpatrick tentou efetuar a prisão. Ele alegou que, nesse momento, Ned Kelly apareceu de repente, disparou um revólver, ferindo-o no pulso.
Em seguida, segundo o policial, Ellen Kelly o atacou com uma pá de lareira e outros membros da família se juntaram à agressão antes de ele conseguir escapar para pedir ajuda. Essa narrativa pintava a família Kelly como um clã violento e sem lei que havia tentado assassinar um oficial da coroa. A versão da família Kelly, no entanto, era completamente diferente. Eles afirmavam que Ned não estava nem presente na cabana no início do confronto. Segundo eles, Fitzpatrick estava bêbado e, após Dan se render pacificamente, o policial fez avanços inadequados sobre a irmã de Ned, Kate Kelly. Isso teria provocado uma briga, na qual Dan e Fitzpatrick lutaram. A família insistiu que o ferimento no pulso de Fitzpatrick foi acidental, causado quando ele esbarrou no trinco de metal da porta durante a confusão. Eles sustentavam que toda a história de tentativa de homicídio era uma invenção de Fitzpatrick para encobrir sua própria má conduta e justificar a perseguição à família. Não há consenso histórico sobre o que realmente ocorreu, já que as evidências dependem de testemunhos conflitantes. Independentemente da verdade, as autoridades acreditaram na palavra de seu oficial. Em poucos dias, uma intensa caçada humana foi lançada. Ned e Dan, sabendo que não teriam um julgamento justo, fugiram para as densas florestas das Wombat Ranges, um terreno acidentado que eles conheciam como a palma de suas mãos. Enquanto isso, a lei caiu pesadamente sobre os que ficaram para trás. Com base exclusivamente no testemunho do condestável Fitzpatrick, Ellen Kelly, com um bebê recém-nascido nos braços, foi presa e julgada por tentativa de homicídio. O juiz do caso, Redmond Barry, a condenou a 3 anos de trabalhos forçados. A sentença foi vista pela comunidade local e pelos simpatizantes dos Kelly como um ato de crueldade e uma justiça pervertida, solidificando a crença de Ned de que o sistema era irremediavelmente corrupto. Escondidos no mato, Ned e Dan Kelly foram logo acompanhados por 2 amigos leais, Joe Byrne, um jovem inteligente e articulado, e Steve Hart, um ex-jockey conhecido por sua habilidade com cavalos. Juntos, os 4 formaram a Gangue Kelly. Eles sobreviveram com a ajuda de uma vasta rede de simpatizantes, parentes, amigos e outros pequenos agricultores que compartilhavam do mesmo desprezo pela polícia e pelos grandes proprietários de terras. Essa rede fornecia comida, abrigo e, crucialmente, informações sobre os movimentos da polícia. A polícia de Victoria, determinada a capturar os fugitivos, organizou 2 patrulhas para vasculhar as Wombat Ranges. Em 25 de outubro de 1878, uma dessas patrulhas, composta pelo sargento Michael Kennedy e pelos condestáveis Thomas Lonigan, Michael Scanlon e Thomas McIntyre, montou acampamento em um local isolado perto de um riacho chamado Stringbark Creek. Eles não sabiam que a gangue de Ned Kelly estava observando cada um de seus movimentos. No dia seguinte, 26 de outubro, Ned decidiu agir. Acreditando que a polícia os mataria sem hesitação se os encontrasse, ele optou por uma abordagem preventiva, desarmá-los e levá-los como reféns. A gangue se aproximou sorrateiramente do acampamento enquanto Kennedy e Scanlon estavam patrulhando a área, deixando apenas Lonigan e McIntyre para trás. Ned saltou de trás de um tronco de árvore e gritou: "Rendam-se, seus desgraçados!" O condestável McIntyre, desarmado, levantou as mãos imediatamente. O condestável Lonigan, no entanto, levou a mão à sua arma. Foi um erro fatal. Ned atirou, matando Lonigan instantaneamente. Quando o sargento Kennedy e o condestável Scanlon retornaram ao acampamento, a gangue os surpreendeu em uma emboscada. Scanlon foi morto a tiros enquanto tentava se abrigar atrás de uma árvore. Kennedy travou um tiroteio com a gangue, movendo-se entre árvores até ser gravemente ferido. Ned Kelly se aproximou e disparou contra ele, resultando em sua morte.
O ato gerou grande controvérsia. Para alguns, foi um gesto de desespero em meio ao confronto. Para outros, um ato de violência deliberada. Apenas o condestável Thomas McIntyre sobreviveu, escapando durante o tiroteio e mais tarde testemunhando contra Ned Kelly em tribunal. Os eventos em Stringbark Creek foram um ponto sem retorno. Ned Kelly e sua gangue não eram mais apenas ladrões de cavalos ou fugitivos. Eles agora eram assassinos de policiais. A notícia dos assassinatos chocou a colônia de Victoria e provocou uma reação massiva das autoridades. Em 30 de outubro de 1878, o governo aprovou o Felons Apprehension Act. Essa lei declarava oficialmente Edward Kelly, Daniel Kelly, Joseph Byrne e Stephen Hart como foras da lei. Isso significava que qualquer cidadão, a qualquer momento, poderia atirar e matá-los legalmente, com uma recompensa substancial oferecida por suas cabeças. A caçada humana se intensificou, mas a gangue, agora endurecida e desesperada, estava prestes a levar sua rebelião a um novo patamar, saindo das sombras da floresta para desafiar abertamente a autoridade colonial. Desafio aberto e a Carta de Jerilderie. Declarados foras da lei e com suas cabeças a prêmio, a gangue Kelly não se encolheu nas sombras das Wombat Ranges. Pelo contrário, eles emergiram com uma audácia que chocou e, de certa forma, cativou a colônia. Em vez de fugir, Ned Kelly decidiu levar a luta diretamente à autoridade que ele desprezava. O período seguinte foi marcado por 2 assaltos a banco espetaculares, que foram tanto atos de roubo quanto peças de teatro cuidadosamente orquestradas, projetadas para humilhar a polícia e angariar apoio popular. O primeiro grande golpe ocorreu em 10 de dezembro de 1878, na cidade de Euroa. A gangue executou o plano com precisão militar. Primeiro, eles tomaram controle de uma estação de fazenda isolada, a Faithful's Creek Station, a alguns quilômetros da cidade. Ali fizeram cerca de 22 trabalhadores rurais e visitantes reféns. No entanto, o tratamento dispensado aos cativos foi surpreendentemente cortês. Ned, Joe, Dan e Steve os trataram com respeito, compartilhando comida e bebida, e até mesmo entretendo-os com exibições de equitação. Ned usou essa oportunidade para contar seu lado da história, falando sobre a perseguição policial e a injusta prisão de sua mãe. Ele estava deliberadamente construindo uma imagem de cavalheiro fora da lei, um rebelde com uma causa, em nítido contraste com a brutalidade dos assassinatos em Stringbark Creek. No dia seguinte, deixando Dan e Steve para vigiar os reféns, Ned e Joe Byrne cavalgaram até Euroa. Eles entraram no National Bank como se fossem clientes comuns. Rapidamente, renderam o gerente, Robert Scott, sua família e os funcionários. O assalto foi executado sem um único tiro. Eles saquearam mais de 2.000 libras esterlinas, uma quantia enorme na época. Antes de partir, Ned forçou o gerente a acompanhá-los de volta à estação de fazenda para garantir que ninguém alertasse as autoridades imediatamente. Após manterem todos os reféns por mais algumas horas, a gangue simplesmente desapareceu de volta no mato, deixando para trás uma força policial embaraçada e uma população local dividida entre o medo e a admiração secreta. O assalto a Euroa transformou a gangue Kelly em celebridades. A polícia parecia impotente e a ousadia de Ned alimentava a imaginação popular. Mas Ned queria mais do que dinheiro e fama. Ele queria justiça. Ele sentia uma necessidade ardente de explicar ao mundo suas motivações e denunciar a corrupção do sistema. Essa necessidade culminou em seu próximo grande ato, na cidade de Jerilderie, em Nova Gales do Sul, do outro lado da fronteira. Em 8 de fevereiro de 1879, a gangue chegou a Jerilderie. Seu plano era ainda mais ambicioso.
Eles foram diretamente para a delegacia de polícia, disfarçados como reforços. Renderam os dois únicos policiais da cidade, os condestáveis George Devine e Henry Richards, e os trancaram em sua própria cela. No dia seguinte, membros da gangue vestiram os uniformes da polícia e andaram pela cidade, agindo como se estivessem no comando. Era uma humilhação suprema para a autoridade. Com a cidade sob seu controle, eles realizaram o assalto ao Bank of New South Wales, roubando outras 2.140 libras. Assim como em Euroa, eles mantiveram a população local como refém, desta vez no Royal Mail Hotel. E novamente, Ned agiu como um anfitrião carismático, pagando pelas bebidas dos reféns com o dinheiro roubado e discursando sobre suas queixas contra o governo. Durante o assalto, ele também queimou os títulos de hipoteca mantidos no cofre do banco, um ato simbólico para libertar os agricultores locais de suas dívidas com a instituição, o que aumentou ainda mais sua popularidade entre os despossuídos. Mas o objetivo principal de Ned em Jerilderie não era o dinheiro. Era a publicação de seu manifesto. Durante seu tempo como fugitivo, Ned ditou uma longa e apaixonada carta para Joe Byrne, que tinha uma caligrafia melhor. Com quase 8.000 palavras, o documento hoje conhecido como a Carta de Jerilderie era um relato detalhado de sua vida, da perseguição sofrida por sua família, uma defesa de suas ações, incluindo os assassinatos em Stringbark Creek, e uma denúncia feroz da corrupção da polícia e do sistema judicial de Victoria. Era um grito de raiva e um apelo por justiça, escrito em uma prosa crua e poderosa. Ned tentou entregar a carta a Edwin Living, o editor do jornal local, com a intenção de que fosse impressa e distribuída. No entanto, Living conseguiu escapar antes que Ned pudesse encontrá-lo. Frustrado, Ned deixou a carta com um contador do banco, ordenando que a entregasse ao editor. A carta não foi publicada na época, mas sobreviveu como um dos documentos mais importantes da história australiana, oferecendo uma visão sem precedentes da mente do fora da lei mais famoso do país. Após o audacioso ataque a Jerilderie, a pressão sobre as autoridades atingiu o auge. A recompensa pela captura da gangue, vivos ou mortos, foi aumentada para um valor sem precedentes de 8.000 libras. A polícia, por sua vez, intensificou seus esforços, prendendo dezenas de supostos simpatizantes da gangue em uma tentativa de cortar sua rede de apoio. Por mais de um ano, a gangue desapareceu, escondendo-se e planejando seu próximo movimento. Mas o cerco estava se fechando. O tempo de Ned como um fantasma audacioso estava chegando ao fim, e ele sabia que seu próximo ato teria que ser o mais ousado de todos, uma confrontação final que decidiria seu destino e selaria sua lenda. O cerco de Glenrowan e o fim da linha. Após o assalto a Jerilderie, a gangue Kelly desapareceu por quase 16 meses. Durante esse tempo, escondidos e auxiliados por sua rede de simpatizantes, eles não estavam ociosos. Estavam forjando um plano final, uma cartada desesperada e audaciosa que visava não apenas a um confronto, mas a uma insurreição. E para esse confronto, estavam criando algo nunca antes visto. Armaduras à prova de balas, feitas a partir de moldes de arado roubados. Cada traje, pesando cerca de 44 quilos, consistia em um capacete cilíndrico, um peitoral e uma placa traseira. Era a personificação da rebelião de Ned. Uma armadura rústica, forjada no mato, para enfrentar o poderio do Império Britânico. O plano foi posto em ação em junho de 1880. O primeiro passo era criar uma isca. Em 26 de junho, Joe Byrne foi até a cabana de Aaron Sherritt, um amigo de infância que eles agora acreditavam ser um informante da polícia. Com a ajuda de Dan Kelly, Byrne assassinou Sherritt a sangue frio.
Como Ned previu, a notícia do assassinato levaria a polícia de Melbourne a enviar um trem especial, cheio de oficiais e rastreadores para a região. O alvo era a pequena cidade ferroviária de Glenrowan. No dia 27 de junho, a gangue cavalgou até lá e assumiu o controle. Eles forçaram trabalhadores ferroviários a arrancar os trilhos em uma curva fechada, preparando uma armadilha mortal para o trem da polícia. Em seguida, reuniram mais de 60 moradores locais e os mantiveram reféns no Glenrowan Inn, um hotel de madeira de propriedade de Anne Jones. A intenção de Ned era descarrilar o trem, emboscar e aniquilar a força policial e, em seguida, usar o caos para incitar uma rebelião em larga escala entre os agricultores oprimidos do nordeste de Victoria. No entanto, o plano de Ned continha uma falha crucial. Entre os reféns estava o professor local, Thomas Curnow. Ele conseguiu ganhar a confiança de Ned e o convenceu a libertá-lo junto com sua família. Uma vez livre, em vez de ir para casa, Curnow correu em direção à linha do trem. Agitando uma lanterna com um lenço vermelho, ele conseguiu sinalizar e parar o trem da polícia pouco antes de ele atingir os trilhos destruídos. A armadilha havia falhado. Alertados, os policiais cercaram o hotel por volta das 3 da manhã de 28 de junho, dando início ao famoso cerco de Glenrowan. Um tiroteio feroz eclodiu na escuridão, com centenas de balas rasgando as frágeis paredes de madeira do hotel. Durante o caos, Joe Byrne, que estava de pé no bar, foi atingido por uma bala na artéria femoral e sangrou até a morte em poucos minutos. Vários reféns também foram feridos ou mortos no fogo cruzado. Ao amanhecer, com o hotel completamente cercado, a polícia testemunhou uma aparição fantasmagórica. Uma figura alta e desajeitada, envolta em metal, emergiu da névoa e do fumo da pólvora, caminhando em direção a eles enquanto disparava um revólver. Os policiais atiraram, mas as balas ricocheteavam no torso e na cabeça da figura com um som metálico perturbador. Por um momento, pareceu que um demônio invencível havia se juntado à luta. Era Ned Kelly, em sua armadura. Avançando em meio a uma chuva de balas, ele tentava flanquear a polícia para criar uma rota de fuga para seu irmão e Steve Hart. Mas a armadura, embora protegesse seu tronco e cabeça, deixava suas pernas e braços expostos. O sargento Arthur Steele, percebendo essa vulnerabilidade, mirou baixo e disparou com sua espingarda, atingindo as pernas de Ned. Com um grito de dor, o gigante de ferro desabou. A polícia avançou e, após uma breve luta, capturou-o fora da lei ferido e sangrando. O cerco, no entanto, continuou. Dan Kelly e Steve Hart, ambos provavelmente já feridos ou mortos, permaneceram dentro do hotel. A polícia, relutante em invadir o prédio, decidiu incendiá-lo. O Glenrowan Inn foi consumido pelas chamas. Mais tarde, os corpos carbonizados de Dan e Steve foram encontrados nos escombros. A gangue Kelly estava aniquilada. Ned Kelly, gravemente ferido, sobreviveu para enfrentar o julgamento. Em 28 de outubro de 1880, ele compareceu perante o juiz Redmond Barry, o mesmo homem que havia sentenciado sua mãe anos antes. O resultado era esperado. Ned foi considerado culpado e condenado à forca. Quando o juiz proferiu a sentença tradicional, "Que o Senhor tenha piedade de sua alma", Ned Kelly respondeu com uma calma desafiadora. "Eu irei um pouco mais longe do que isso, e direi que nos encontraremos lá onde eu estiver indo." Apesar de uma petição pública massiva por clemência, que reuniu mais de 30.000 assinaturas, as autoridades estavam determinadas a fazer dele um exemplo. Em 11 de novembro de 1880, na antiga prisão de Melbourne, Edward Ned Kelly, com apenas 25 anos, foi executado por enforcamento. Suas supostas últimas palavras, ditas no cadafalso, ecoariam pela história australiana. "Such is life." Assim é a vida.
A execução de Ned Kelly marcou o fim de sua trajetória, mas o início de um legado controverso. Para alguns, ele foi um criminoso violento, responsável pela morte de policiais. Para outros, um símbolo de resistência contra as injustiças de sua época. Sua história permanece um marco na história australiana, refletindo as tensões sociais e políticas da colônia.